Diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E te pedimos nesta noite que o Senhor continue falando aos nossos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tomem assento, queridos. Nós vamos construindo aqui, trazendo a partir dos versículos que nós lemos, o entendimento e extrair princípios da parte de Deus para nossas vidas nesta noite. Vamos estudar um pouco o que Davi quer, o que o salmista quer falar nesse salmo. E cada salmo nós precisamos entender que ele é a maioria deles é uma experiência. Foi uma experiência vivida pelo salmista. E este aqui é um salmo de amor e gratidão. E o salmista está narrando aqui, descrevendo a sua experiência e o grande livramento que Deus deu a ele. A primeira coisa que nós precisamos perceber quando lemos este salmo é a gente entender que Deus, Ele não impede que a angústia chegue até a nossa vida, até a nossa alma. Ele não impede que os cordéis da morte te cerquem. Ele não impede que nós vivamos ou experimentemos experiências ruins. Eu acho que se não fosse isso, dificilmente teria salmos assim, tão fortes como esse daqui, o 91, o 123, enfim. Mas eu quero que você entenda que o salmista aqui, ele já viveu a experiência. Diga comigo, ele já viveu a experiência. Ele não está vivendo. Então ele está dentro da perspectiva de que a experiência ele já foi vivida. E é por isso que no versículo 1 ele declara o amor a Deus. Ele declara o quanto ele ama a Deus e o porquê. Antes de contar a história, a experiência, o salmista ele vai dizer: eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, quando nós olhamos para o texto, ele vai dizer os motivos do seu amor, porque Ele inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Esse aqui é o prelúdio do salmo, o início dele, a introdução do salmo, os versículos 1 e 2.
E o salmista traz aqui primeiro os motivos do seu amor e uma promessa: eu vou continuar invocando a Ele. Quem está me entendendo aqui? Eu vou continuar invocando a Ele enquanto eu viver. Pastor, o que é que o senhor quer falar com isso? O impacto que a experiência com Deus trouxe ao salmista foi tamanho, que ele declara o seu amor e a sua adoração incondicional, não importando o que fosse acontecer no futuro. Ele está dizendo: eu o invocarei. Quem está me entendendo aqui? Eu o invocarei enquanto viver. E por que isso é importante? Porque são muitas as pessoas que eles são sazonais com Deus. Eles só buscam a Deus em um tempo. Resolve aquilo ali, Deus dá, a pessoa busca, Deus dá. Mas ele não quer compromisso. Ele não quer uma continuidade, ele não quer um relacionamento. Mas o que Deus fez na vida deste homem, ele declara já no início, dizendo assim: eu vou servir a esse Deus. Eu vou continuar invocando a Ele enquanto eu viver. Por quê? Porque Ele se revelou, o próprio Deus se revelou na vida deste homem como o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto, ele vai agora introduzir a experiência. Ele vai dizer assim: olha, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Os cordéis da morte me cercaram. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Irmãos, é impressionante como às vezes tem pessoas que estão muito tempo na igreja, mas ainda não aprenderam isso aqui. Eu fico impressionado. Pastor, o que é? Meu amigo, na hora que a coisa aperta, na hora que vem o dia da dificuldade, na hora que vem um dia mau, a sua primeira ação tem que ser o quarto secreto. Saiu um filme, né? Quarto de Guerra, né? Eu nem assisti, minha esposa já assistiu, disse que é muito bom. O quarto é o lugar da intimidade com Deus. O lugar da oração. As pessoas, quando acontece o problema, a ação de muitas pessoas, sabe qual é? Liga para o amigo, liga para a amiga, liga para alguém para poder resolver, liga para isso. Não, meu irmão, você primeiro tem que se conectar com os céus. Você primeiro ora. Depois que você orar, depois que você despejar essa angústia, depois que você lançar sobre Deus as suas ansiedades, ei, Deus vai iluminar a tua mente, Deus vai te direcionar, Deus vai dizer o que você tem que fazer. É a partir do quarto, é quando você sai. Mas sabe o que é que acontece? A pessoa sai tomando decisões, sai atribulada e não sabe o que fazer. Você precisa de direcionamento, você precisa invocar a Deus primeiro, você precisa clamar a Deus primeiro, aleluia, porque Ele é o único que pode te livrar completamente das tuas angústias. Mas a pessoa não, eu não entendo isso. Você já orou? Não orei não. Ainda tem o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ele não ora, ele não quer ir para o quarto, ele não quer passar um momento com Deus. Preste atenção. Depois que ele declara a coisa terrível, o cenário de destruição, caótico, o que é que ele vai falar aqui? Então, versículo 4: invoquei o nome do Senhor. É oração.
a sua primeira ação é oração. Diga comigo: na luta, na angústia, na adversidade, minha primeira ação é oração. Não é ligação, não é colocar no grupo do WhatsApp da família, não é mandar para os amigos mais íntimos. Depois você pode até fazer isso, mas você primeiro precisa enviar para o seu melhor e verdadeiro amigo, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu não sei se vocês, eu sei que muitos aqui já experimentaram isso, na verdade. Quando vem uma notícia, quando vem algo assim, você vai para o quarto e você dobra o joelho, e você chora, e você passa ali um tempo com Deus. Quando você se levanta, parece que um peso sai das suas costas, e realmente sai, porque Deus pega todo o peso que está sobre as suas costas, e Ele lança sobre Ele, e Ele diz assim: você não está sozinho, eu sou contigo, eu vou carregar isso. Você levanta dali leve, sem saber o que aconteceu. Os problemas já resolveram, pastor? Não resolveu nada. Você só não está mais carregando o peso deles. Quem está entendendo aqui? Você só não está mais carregando o peso da culpa, da responsabilidade. Você sabe que Deus vai agir em teu favor. Então não faça mais isso. Recebeu a notícia, aquela coisa e tal, invoque a Deus, clame a Deus, e Deus, Ele vai agir em teu favor. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu trabalhava como engenheiro numa empresa, prestava serviço para um banco federal, né? Para a Caixa Econômica, e eu era responsável por um edifício, pela manutenção de um prédio. Eles chamam de prédio crítico. E tinha alguns equipamentos nesse prédio que eles não podiam parar. Se parasse era problema, irmão. Tinha um computador lá que não podia, né, na sala cofre. Era tanta redundância que tinha, tanto equipamento para não parar. Mas um belo dia, que não começou tão belo assim. Num único dia, 3 dos equipamentos críticos pararam. E nesse dia eu estava programado para pregar em um congresso à noite. Eu me lembro que o telefone começou a tocar. Os gerentes, os engenheiros do setor de engenharia: Nilson, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu nunca me esqueço desta cena. Eu entrei no elevador. Os técnicos não conseguiam. Nilson, vem aqui que a gente não está conseguindo não. O equipamento não está voltando, parou aqui, a gente não sabe o que fazer. Eu entrei no elevador, irmãos, e eu só orei assim: Deus, eu preciso do Senhor agora. Eu preciso que o Senhor venha aqui agora. Você não sabe o que foi que aconteceu. Chegava nos equipamentos, o técnico lá com cabeça: desligue tudo. Não, mas eu já fiz. Desligue. Agora ligue de novo. E os equipamentos, um por um, voltaram a funcionar. Normalizaram totalmente. Eles olhavam assim para mim e ficavam sem saber o que estava acontecendo. Imagine, irmãos, se aquilo ali não volta, era demissão na certa. Mas Deus, Ele é contigo. Quem está entendendo aqui? Olha o que o salmista disse: os cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então, o seu então, meu irmão, o seu então tem que ser o invocar a esse Deus que pode todas as coisas. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, o quê? Livra a minha alma. Eu disse: Deus, eu preciso do Senhor aqui agora.
Assim mesmo, só orei isso, irmão. Eu disse, não dá. Meu limite, ó. Chega uma hora que você chega no limite. Um outro dia, também num outro equipamento, agora na indústria, a gente estava fazendo um startup de uma planta. Ligaram a planta, os engenheiros, ninguém conseguia saber, a planta não conseguia dar o produto especificado, né? O produto na especificação do cliente. Irmãos, a gente... Eu entrei, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Todo mundo, aquela pressão em cima de você. Na hora, o Espírito Santo chegou para mim e disse assim, vá em tal válvula, em tal lugar, e faça tal coisa. Eu cheguei lá, mexi na válvula assim, fiz tchum. Aí o produto aí entrou em especificação. Começou a produzir para o cliente. Todo mundo parou assim. O que foi que você fez? Não, eu só mexi aqui nessa válvula, só aqui. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Deus não vai nos livrar dos dias de aperto, dos dias de dificuldade. Deus não vai te livrar dos enfrentamentos. Não, mas Ele vai te livrar no aperto, na dificuldade, no enfrentamento, para que você não tenha dúvidas de que Ele é Deus e de que Ele é poderoso para te livrar de qualquer coisa na tua vida. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque tem crentes que ainda duvidam do poder de Deus e preferem se embolar com coisas, se aliançar, às vezes criar alianças com Satanás, com as trevas, porque eles creem mais do que no próprio Deus. Fazem coisas ilícitas para sair dos problemas. Entram em alianças ilícitas para poder resolver o problema. Ei, você não pode sair resolvendo os seus problemas de qualquer forma. Você tem que resolver os problemas do jeito de Deus, da forma de Deus, para que quando as pessoas saibam, aleluia, do seu problema e de como você saiu deles, o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Então eu invoquei. Meu Deus. Eu tô agoniado para chegar aqui, mas tem um versículo aqui que eu tô. Vamos lá. Diz assim: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Diga comigo, piedoso é o Senhor e justo. Eu vou falar só sobre o justo. Esse justo aí, eu entendo, quando fala que Deus ele é justo, é porque Ele está olhando o seu caminho. Ele olha para você e Ele vê que você tem um relacionamento com Ele. Que você não é aquela pessoa que chegou ali para... Não, Ele olha o seu caminho, Ele observa, Ele é justo. Ele vê as suas necessidades e as suas dificuldades, Ele é justo. Ele vê as tuas limitações e incapacidades, Ele é justo. Então Ele sabe que se você passar daquele limite, você pode quebrar. Você pode... Por isso que a Bíblia diz que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. E fiel é Deus para nos dar o escape. Por quê? Porque Deus conhece as nossas estruturas. Deus conhece o teu limite. Grave isso aqui. Se você é um filho de Deus, quando você chega no limite, a ação de Deus é certa. Deus não vai deixar você quebrar. Eu vou repetir isso aqui. A ação, quando você chega no seu limite, não é o limite que você acha que é. É no limite que Deus sabe que é o seu limite. A ação de Deus é certa. E eu já testei isso algumas vezes. Uma dessas vezes foi essa que eu falei agora. Eu disse, Deus, eu preciso do Senhor. Porque eu sabia que se naquela hora Deus não agisse, já era. Eu tinha certeza de que Deus iria agir. Por quê, pastor? Porque eu estou debaixo das promessas dEle. Você tem promessa aí de Deus, meu irmão?
a presença de Deus, aleluia, está na sua vida, então não temas. Ah, pastor, eu vou perecer, vai ruir, vai tudo acabar. Não vai nada. Na hora certa, no momento certo, Deus vai chegar, aleluia, e o nome dele será glorificado, porque ele vai te arrancar deste lugar de angústia, de terror, em nome de Jesus. Aí ele vai dizer assim: o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. É interessante como Deus deixa a gente às vezes ir para a lona, né? Fui abatido. Aí entra na contagem, no box, né? Entra na contagem, né? 10, 9. Mas aí o salmista diz assim: mas ele me livrou. Olhe para o irmão aí e diga para ele: você não vai ficar aí prostrado, meu irmão. Deus vai te levantar. E você vai virar esse jogo aí. Ah, quem está entendendo aqui, meu irmão? Sim, o versículo que eu queria chegar é o 7. Muda aí para o 7. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Isso aqui é muito forte, porque isso aqui é o seguinte, irmãos, a Bíblia, Salomão vai dizer que há tempo para tudo debaixo da terra, né? Há tempo para toda coisa, debaixo do sol. Debaixo da terra não tem tempo para nada. Debaixo do sol. E tem pessoas, observe o que eu vou falar aqui. Tem pessoas que eles passam por um tempo longo de luta e vem a bonança, mas ele não descansa a alma dele. A bonança chega, e quando a bonança vem, é para você aproveitar, meu irmão. É para você descansar. Existem os momentos que você vai descansar. Que o tempo que Deus muda, quando Deus muda a estação, Ele é tão bom. Você tá acostumado a já acordar com a faca nos dentes, sabe, parecendo louco. E agora, qual é o leão hoje que eu tenho para matar? Qual é o urso hoje que eu tenho para... Quem está me entendendo assim? Mas, o que foi que Deus fez com Davi? Teve um tempo que Deus colocou Davi aonde? No palácio real, para tocar flauta, para tocar harpa, para ser escudeiro. Então existem momentos na nossa vida que você tem que entender que Deus está te dando o descanso. Que só alguns entenderam aqui. Então descanse, vá para o repouso de Deus, baixe a guarda. Porque existe tempo de guerra e tempo de... Aí o cidadão está com espírito de guerra no tempo de paz. Meu irmão, ele sai ferindo todo mundo. Quem chegar a falar uma coisa torta, alguma coisa, sabe? Ele desconfia de todo mundo. Às vezes Deus manda algumas pessoas para ajudar ele, para poder que ele cresça no tempo de paz, porque tempo de paz é tempo de crescimento, de investimento, de fortalecimento, amém? Mas ele está na guerra ainda, a alma dele está agitada ainda na guerra, desconfia de tudo, de todo mundo, não deixa ninguém se aproximar dele. Descansa, meu irmão, a guerra acabou. Quem está me entendendo aqui? É isso que o salmista está dizendo assim: volta, minha alma, volta. Porque da mesma forma que quando você está num tempo de guerra, com o espírito de quem está no tempo de paz, a situação vai te atropelar. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A gente entende. Eu estava conversando hoje, pessoal,
E eu estava falando para eles isso: olha, existem pessoas. Eu vou falar isso aqui. Existem pessoas que elas não estão acostumadas a viver nos tempos de bonança de Deus. Elas se atrapalham todo. Elas não sabem se locomover no tempo da bênção. Mas no tempo da guerra, da luta, mas é com ele. Ele é mestre nisso. Andar num deserto, cavar poço, baixar água, aquela coisa. Ele é. Mas quando as coisas melhoram, quando o dinheiro começa a sobrar, ele não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Irmão, eu conheço alguns assim. Ele não sabe, ele gasta o dinheiro todo, ele vai comprar de chiclete, ele entra no shopping, ele sai comprando um bocado. Ele não sabe lidar com essas coisas. Eu não vou falar. Teve uma vez que uma irmã passou um tempo, né, sem trabalhar, tal, aquela coisa toda. Estava casada. E aí começou a trabalhar. No primeiro salário, recebeu o salário no mesmo dia. Ela chegou em casa cheia foi pro shopping, meu irmão. Torrou o salário todo em um único dia. Uma pessoa passa não sei quanto tempo sem trabalhar, gente. E aí e torra tudo no primeiro dia. Torrou o salário todo. Existem pessoas que não sabem se mover no tempo da bonança, no tempo da bênção. Aprenda, irmão, com a formiga. A formiga no verão, ela faz o quê? Diga comigo, ela trabalha e guarda. Porque ela sabe que o inverno vai chegar. Quem está me entendendo aqui? Então, voltando para o texto aqui, eu dei uma saída. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Irmão, se acostume com a bênção de Deus. Quando você perceber que Deus te abençoando, abrace. Oh, Jesus, obrigado. Viva o momento. Quem está me entendendo aqui? Sabe aquele cidadão que demora 6 anos para sair de férias, e quando sai, ele não sabe nem o que fazer. Sim, eu estou de férias. Ele quer voltar para o escritório. Ele fica ligando para os colegas. E aí, como é que está aí? Como é que está a situação aí? E aí, comprou, vendeu? Tem algum mapa? Meu irmão, você está de férias. Sim, mas o que é isso, férias? Então, entendam o que o salmista está dizendo. Ele está mandando para a alma dele voltar para o repouso. Porque é o que Deus te fez bem. Então prepara o teu coração para receber a bênção de Deus esse ano. Prepara a tua alma. E quando você receber, seja chato mesmo, aproveite mesmo. Quem está me entendendo, bote no Instagram mesmo, tire foto mesmo. Deixa quem quiser falar. Deus me abençoou, meu irmão. Eu estou abençoado, eu fui abençoado. Você não vai dizer que foi a sua mão, que foi você que... Não, eu fui abençoado. Estou aqui contando, ó o que Jesus fez aqui na minha vida. Quem entende isso aqui? Então o salmista, ele está dizendo: saia deste nível de guerra. Saia desse, sabe? Prepara o teu espírito agora para adorar. Davi era uma pessoa que ele era adorador e guerreiro, né? Ele tinha a espada e a harpa, né? E ele sabia, no tempo da guerra, meu irmão, ele estava lá com a espada na mão e Mas quando Davi estava no tempo de paz, você entrava no palácio, ele estava lá com a harpa, adorando, fazendo salmos. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus quer que algumas pessoas tirem a harpa. Está empolada, você nunca mais adorou a Deus, você nunca mais cantou em casa, você nunca mais parou para ouvir um louvor. Quem está me entendendo aqui? A guerra acabou, Deus te deu vitória, fechou a boca do leão. Quem está me entendendo aqui? Mas você não para, você continua. Meu irmão, adora a Deus, descansa, louva Ele, faz um culto de ação de graça, faz uma festa, glorifica a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. Volta, minha alma, volta para o teu repouso, porque o Senhor te fez
porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Deus livra os seus filhos. Deus livra aqueles que invocam o nome dele. Quem está me entendendo aqui? Deus livra, e nós precisamos, aleluia, crer nesta promessa de Deus. Deus nos livra. E aí eu quero pular para o versículo 12. Ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O tempo não vai deixar, não vai dar para ler tudo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então preste atenção, aqui a guerra não existe mais. A luta aqui já está cessada na vida dele. A angústia saiu, as lágrimas foram enxugadas do rosto. Quem está me entendendo aqui? Os pés foram livres da queda. Deus arrancou ele da angústia. E agora? Agora entra o espírito de gratidão. Tenha muito cuidado com isso. Seja grato a Deus. Tem pessoas que quando está na luta, ele é crente, ele está em todos os cultos, fica procurando a irmã da intercessão, e aí vai ter monte hoje, não, que vai ter vigília, que eu estou precisando orar, vamos reunir aqui alguém para poder, porque, não, ele vira um crentão. Quando a guerra cessa, ele some, ele desaparece. O salmista, ele está dizendo assim: pô, Deus me livrou de tudo isso, e agora ele está assim, ó. O que é que eu vou dar a Deus por tudo aquilo que Ele me fez? Oh, eu estou abençoado. Deus me livrou, me deu vitória. O que eu farei agora? Ou seja, há um sentimento de dívida. Há um sentimento de dívida, de retorno, de uma entrega de louvor. E isto, irmãos, é como os 10 leprosos, que só um retornou. Deus está aguardando o nosso retorno. O retorno não é a aproximação para a busca do livramento, mas a aproximação para a adoração, a aproximação para a ação de graças, a aproximação para o louvor. Eu já falei aqui, a gente precisa fazer mais cultos de ação de graças. Se Deus te deu uma vitória significativa, irmão, faça um culto, reúna os mais íntimos. Não, você tem que celebrar Deus. Deus precisa ser exaltado. Às vezes Deus dá a bênção às pessoas, as pessoas ficam caladas, não fala para ninguém. Irmãos, Deus precisa ser exaltado. Quando Deus te der vitória, você tem que exaltar. Nós precisamos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E quando nós desenvolvemos esse espírito de gratidão, é algo tremendo, porque isso traz aliança com você. Isso é uma porta que vai abrir outras bênçãos para a sua vida. Observe bem o leproso samaritano que voltou. Todos os 10 só foram curados, mas ele foi curado e foi salvo. Ele recebeu a maior de todas as bênçãos. Ele recebeu a bênção da salvação. Então não interrompa esse fluxo de bênçãos que Deus quer derramar sobre a tua vida. Não interrompa isso. Tenha o seu coração grato a Ele. É uma vitória, compartilha. É pouca, compartilha, vai celebrar. Quem está me entendendo aqui? Celebra. Está celebrando? Estamos celebrando porque Deus fez isso na minha vida. Quer celebrar só com a família? Celebra só com a família. Mas faça alguma coisa. Tenha gratidão a Deus. Né? Imagine. Tenha gratidão a Deus. Aí ele vai dizer: primeira coisa, tomarei o cálice da salvação.
É interessante isso aqui, que eu até falei agora sobre os leprosos. Porque uma coisa é Deus te livrar da angústia. Cálice de salvação aqui é a aliança. Cálice aqui significa que você está na mesa da comunhão. Quem está me entendendo aqui? Quem se lembra do Salmo 23? Preparas uma mesa na presença dos meus, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Toda vez que você ouviu o cálice aqui, cálice aqui é mesa de comunhão, é aliança. Então ele está dizendo assim: tomarei o cálice da salvação. Ele está dizendo assim: a minha vida estará comprometida contigo, Senhor. A minha vida estará comprometida, aliançada com os teus princípios. Eu não vou te servir apenas, ou te buscar apenas na hora da angústia, mas agora eu entendo que além, aleluia, de livramento, o Senhor também tem para mim salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Celebre a Deus. Cálice aqui significa banquete, significa mesa, significa, aleluia, que Deus, aleluia, Ele é um Deus que faz grandes coisas na sua vida. É por isso que Ele prepara a mesa, Ele prepara a cálice, para que você celebre a vitória dEle na tua vida. A gente precisa celebrar a Deus. Segundo, pagarei e invocarei o nome do Senhor, né? Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora, diga comigo, agora. Não é daqui a um ano. Quem está me entendendo aqui? Não é daqui a um ano. É impressionante como as pessoas elas querem agilidade na ação de Deus em relação à dor dela. Mas na hora de cumprir, na hora de honrar a Deus, é uma lentidão terrível. É uma lentidão. Não, vou ver. Irmão, nós temos que ser gratos a Deus. Sabe? De trazer ofertas na casa do Senhor. De se aliançar com um serviço, né? Como um voluntário na casa de Deus. Quem está me entendendo aqui? De servir com seus dons, com seu tempo, com seus bens. Essa é a mordomia cristã. Dons, tempo, né? E bens. Tesouro, talento e tempo. Os 3 T's, né? Tesouro, talento e tempo. Então nós precisamos, pagarei os meus votos, as alianças. Eu me lembro de uma irmã Antônia. Eu na igreja que eu pastoreava anteriormente, ela já era uma idosa senhora, cozinhava, não sei se ela está viva ainda, mas meu Deus, cozinhava demais, era um escândalo. A gente, né, amor? Pense numa mão abençoada. E ela estava com muita dificuldade de se aposentar. Ela tinha trabalhado um tempo e aquela coisa de aposentadoria e tal. E eu comecei a ensinar essas coisas na igreja. Eu ensino esse tipo de coisa. E ela aí pegou a palavra. E ela fez um voto com Deus. Advogado só negando, o INSS negando. E ela chegou diante do altar de Deus e disse assim: olha, se o Senhor me der minha aposentadoria, o primeiro salário que eu receber, eu vou trazer todo no teu altar. Sabe quanto tempo demorou? 3 meses só. Eu me lembro até hoje, como ela me ligando, eu no carro, eu estava enxergando ali no DIC, você vê as memórias, né? Eu me lembro ela me ligando, pastor, numa alegria, né? Saiu minha aposentadoria. Domingo eu estou lá, vou levar o meu compromisso, o meu voto com Deus. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? O salmista está dizendo agora. Não é a semana que vem, não é o ano que vem, não, eu vou ver aqui se dá para fazer agora, eu vou ver. E aí vem a lentidão. Irmãos, tem pessoas que são assim.
Elas querem a ação de Deus rápida. Mas na hora da entrega, não precisa, não. Eu estou vendo ainda. O salmista disse agora. Diga comigo, agora. Diga comigo, na presença. Por quê? Porque tem que ser público, para que Deus seja glorificado. As pessoas têm que saber. Eu quero louvar a Deus, eu quero engrandecer a Deus. Mas as pessoas hoje estão... E isso, deixa eu te falar, esse negócio das pessoas quererem... Eu não sei, é uma ambiguidade, né? Um paradoxo. Porque hoje é tanta gente expondo a vida, né? E às vezes a gente vê na igreja pouca gente... É aquela coisa, né? Tanto nas lutas quanto nas bênçãos. Mas cuidado com isso, porque nós precisamos glorificar a Deus com o que Deus faz na nossa vida. Isso é bíblico, irmãos. Você tem que contar a bênção. Lá no culto da família, né? Todo mês meus irmãos, a gente se reúne para fazer um culto. Tem um momento lá que a gente deixa para os irmãos, os sobrinhos, tal, cunhadas, contarem as bênçãos. Por quê? Porque Deus tem que ser glorificado. E como é que Deus é glorificado? Olha lá, na presença de todo o seu povo. Não é oculto. Não é 007. Por quê, pastor? Porque tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então cuidado, porque você pode estar roubando a glória de Deus. E isso fecha portas. Isso faz o quê? Fecha portas. Deus tem que ser glorificado. Você tem que contar para alguém. Você tem que falar para alguém. Você tem que dizer. Tem que publicizar. Olha, Deus fez. Não precisa entrar em detalhes. Conte que Deus deu uma grande vitória no seu trabalho. Conte que você parou num processo e Deus abriu a porta. E não precisa entrar em detalhes, em números. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós não podemos roubar a glória de Deus. A gente não pode, gente. Então o salmista, ele está aqui. Ele sai de um homem angustiado, de um homem cercado por cordéis de morte, por cordas de morte, de um homem que estava, vamos voltar aqui, que eu já estou encerrando, de um homem que estava angustiado, de um homem que foi cercado por cordéis de morte, de um homem que foi cercado por angústias do inferno, de um homem que encontrou aperto e tristeza, mas Deus foi misericordioso com ele, Deus o livrou, e agora ele está explodindo de gratidão, ele está explodindo de louvor, e ele está dizendo assim: eu vou glorificar a esse Deus, eu vou publicizar aquilo que ele fez na minha vida, eu vou dar glória. E se você crê nisso, glorifique a Deus nesta hora, exalte ao nome dele. Aleluia. Fique de pé nesta noite. O tempo foi embora. Acabou. Olhe para o irmão e diga assim: não roube a glória de Deus. Não feche essa porta. Deus está esperando você glorificar a Ele. Você bota na internet tanta coisa. Está lá, irmão. Glorifica a Deus. Conta para os seus, para os parentes que não são crentes. Eles precisam saber o que é que Deus está fazendo na sua vida. Foi assim, contando testemunhos, que eu ganhei muitos da minha família, falando das coisas de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo. E as pessoas começavam a olhar e dizer assim: Deus está abençoando o Nilson, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos.
E eu contava, e eu sempre conto, sempre vou contar, porque as pessoas precisam entender que um Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Ele está agindo hoje. E Ele te trouxe nesta noite para agir na tua vida. Deus tem muitas bênçãos para nos dar neste ano. Mas nós precisamos preparar a nossa vida para glorificar a Ele quando as bênçãos chegarem. Nós precisamos ser rápidos para louvar a Ele, para publicizar, para entregar os votos, para, aleluia, glorificar a Deus com tudo que nós temos. E aí, irmãos, você estará criando, certo? Um fluxo de bênçãos, tá? Um fluxo de bênçãos, um fluxo contínuo das bênçãos de Deus sobre a tua vida.